muito tenso, 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 tenso. Uma pessoa lá que a gente foi entrevistar, um restaurante, a pessoa chamou a polícia, não foi a primeira vez. Essa apuração está bastante difícil, porque as pessoas se assustam muito ao falar do caso, tudo muito tenso, mas conduzimos bem, não fui preso não, mas quase. Quase. Então conta esse bastidor já, depois a gente fala sobre o caso. Deixa eu agradecer a Gisele Filipeto, que já mandou um apoio aqui para a gente, superchat. Obrigado a Gisele. Obrigado a Isa, toda a comunidade que nos assiste aqui. Fala qual foi o momento mais tenso em Florianópolis, por onde você andou, Joaquim. O Florianópolis foi que o Adélio trabalhava numa temaqueria, né? Então, eu queria, um restaurante japonês, eu queria saber mais detalhes, amigos ou dono, sobre o Adélio, né? E aí, quando eu solicitei a entrevista, foi no dia a pessoa me orientou a voltar no dia seguinte para falar no escritório. Quando eu fui lá, tinham duas mulheres que eram representantes da empresa, do RH, eu fui direcionado para elas, e aí elas ficaram muito nervosas, simplesmente com o meu pedido de entrevista, dizendo que eu não podia falar sobre esse caso, que eu não podia relacionar o Adélio ao restaurante, e uma tensão louca. Aí chamou a polícia, veio uma viatura, eu continuei explicando o que eu estava fazendo, 2 viaturas, 3 viaturas, 4 viaturas, com o comandante da Polícia Militar ali na região de Santa Catarina. Aí expliquei tudo o que é que nós estávamos, quer dizer, não falo a matéria, mas expliquei as razões, né, o interesse público envolvido nesse documentário, e acabou, enfim, acabou bem, mas as pessoas ficaram muito assustadas ali, entendeu? Com essa apuração. A Adélio é um caso sem explicação e que mexe muito com o nervo das pessoas, demais. As pessoas têm muito medo. Então, eu tenho recebido telefonemas de pessoas pedindo para não entrar, pedindo, falaram e agora estão querendo retirar o que falaram, com medo. Então, é uma apuração muito difícil, mas nós temos uma linha e temos novidades e podemos, como eu já disse, dizer claramente que o Adélio não era de esquerda. Tá? O Adélio, o inquérito foi por essa narrativa, o inquérito da Polícia Federal abraçou essa narrativa, mas o Adélio não era, e é fácil dizer isso, demonstrar isso, que o Adélio tinha já uma militância de direita e até de extrema direita, com pessoas de extrema direita, encontramos algumas dessas pessoas. Agora, o Adélio, aí esse outro ponto de interrogação, o inquérito conduziu nessa direção, porque o próprio Adélio fez essa confissão. Tá? O Adélio disse isso, mas não é verdade quando você vê as práticas dele. Mas vamos contar tudo isso no documentário. Estamos agora fazendo algumas entrevistas finais e a ideia, né? Essa é a sua ideia, a gente publicar dia 6, não é isso? 6, quando faz... 3 anos depois, né? 3 anos depois dessa suposta facada, né? Ou facada. Safira Caldas está dizendo, estão vendo alguma esperança? Enfio sempre perguntava nos anos de chumbo. Só uma dúvida, Joaquim, vocês captaram a imagem dessa cena com os carros da polícia ali, não? Sim, tudo. A gente não recuou, não, porque o que nós estávamos fazendo era certo, era correto. É um pedido de entrevista, e é importante você percorrer os locais onde o Adélio esteve, para tentar primeiro entender, fazer um perfil dele, e depois buscar pistas que levem ao esclarecimento do crime. Tem muita ponta solta, mas demais. Outra coisa, não sei se a gente começa a dar spoiler, né? Mas... Não, depois a gente fala o que puder ser falado. E sempre que a gente fala de Adélio, né, a gente se lembra dessa figura aqui, que é o Carlos Bolsonaro. Tem uma notícia importante publicada na coluna aqui, do Guilherme Amado, no Metrópolis, dizendo, o Carlos Bolsonaro ele não se falava, ele deixou de frequentar o Palácio da Alvorada porque ele brigou com a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro não aguenta a figura, mas ele ligou para o pai logo depois da prisão do Roberto Jefferson e disse que ele está com medo de ser preso pelo Alexandre de Moraes. Né? É o que ele está contando aqui. Por isso que o Bolsonaro se descontrolou. É uma das razões. O Bolsonaro está percebendo que vem sendo cercado, todo o seu esquema de fake news, de mentira, de manipulação de robôs na internet, que é operado por esse jovem rapaz aí, esse Carlos Bolsonaro,
todo mundo sabe disso, isso é o segredo de polichinelo, né, Joaquim? Todo mundo sabe, existe um esquema de mentira, de intimidação, de ataque às instituições operado pelo filho do presidente da República, né? Algumas pessoas, na verdade, se juntaram a isso. Bia Kicis, como é que chama? A outra lá, Carla Zambelli, outros deputados, Roberto Jefferson, e o Alexandre de Moraes foi para cima disso. Como o Roberto Jefferson extrapolou, a gente falou bastante na semana passada, o Bolsonaro convocou, vamos dizer assim, esse 7 de setembro para emparedar o Supremo Tribunal Federal. Mas também por esse motivo, porque ele tem medo de que algo aconteça com seu filho, Carlos Bolsonaro. Então, te passo já para falar. Não sei, quer dizer, em que medida você conseguiu acompanhar o noticiário dos últimos dias. Bom, o Carlos Bolsonaro, eu ouvi de uma pessoa importante, o Carlos Bolsonaro é o presidente, entendeu? A influência que ele tem é gigantesca. E de onde veio essa influência? O Juiz de Fora explica. O Bolsonaro derrubou o ministro Bebiano, derrubou o ministro Santos Cruz. O Bebiano, certamente, como ecos do que aconteceu em Juiz de Fora. Ecos. Então, o Carlos Bolsonaro é poderoso, tem poder, e tem uma questão também que é psicológica, de como é que eu vou contar o caso e vocês vão concluir. Eu não sou psicanalista, mas ele violentou a cabeça do filho, o Bolsonaro, e o filho cobra o preço hoje, né? Fala como aconteceu isso. O Bolsonaro teve uma briga feroz com a mulher, a primeira mulher, mãe do filho, mãe do Carlos, dos 3 primeiros lá, que é a Rogéria, e ele tirou ele não quis que a Rogéria disputasse a eleição. E a Rogéria é parceira do Bolsonaro desde os planos de explodir bombas lá no Rio de Janeiro. Ela participou das reuniões com a repórter da Veja na ocasião, que acabou quebrando o off e contando. Ele está querendo explodir a adutora e fazer algumas explosões lá na AMAN. E a Rogéria era muito leal a ele, decidido politicamente, né? E eles acabaram brigando porque ela quis ter autonomia e quem manda nos gabinetes, ou mandava nos gabinetes todos, era o Jair Bolsonaro. O que acontece? Ele falou, você vai disputar? Ela falou, eu vou disputar a eleição. Você vai disputar? Então, ele colocou o filho para disputar contra a mãe. O Flávio, que era o mais velho, não quis. E aí o Carlos aceitou, e o Carlos teve que ser emancipado, tem que ser menos de 18 anos. É um estupro, que ele colocou o filho para derrubar a mãe, e derrubou. E se você observar, o Carlos tem uma tatuagem do pai feito aqui, o pai vivo. As pessoas que entraram no gabinete do Carlos contam que eram só medalhas do pai, coisas que faziam referência ao pai. E agora o Carlos cobra o preço. Agora, e o que eu estou dizendo, o episódio de Juiz de Fora, ele indo nessa linha do autoatentado, que é a mais plausível de todas, o Carlos tem que ser absolutamente investigado. Não foi. É interessante, Joaquim, você está chegando muito perto de uma verdade decisiva para a história do Brasil.